Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, vamos iniciar mais uma aula hoje e a nossa aula de hoje é de História. Vamos conhecer um pouquinho sobre as mudanças na comunicação. Então, vocês peguem o livro de vocês de História e abrem lá na página 27. Então, quando a gente fala de comunicação, as pessoas sempre têm essa necessidade de comunicar uma com as outras. Então, o que é comunicar? Comunicar é compartilhar as informações. Que tipo de informações eu estou compartilhando para as pessoas? Pode ser uma imagem, pode ser uma receita, um recado, uma ordem, um pedido. Então, tudo isso é forma de comunicar. Então, de que modo nos comunicamos? Então, há sempre essa necessidade de comunicar uns com os outros. Então, isso já vem desde antigamente, as pessoas já tinham essa necessidade de comunicar. E os modos de comunicação ao longo do tempo vêm se transformando, vai se modificando bastante. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esses modos de comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre a internet, que já é esse fenômeno agora, né? Onde todo mundo usa para fazer as atividades, fazer pesquisa. Então a internet, ela surgiu aqui no Brasil desde a década de 1990, que já utilizamos a internet. Então já tem bastante tempo. Mas vocês sabem quando surgiu a internet? A internet surgiu a partir da década de 1960. Sabe onde? Lá nos Estados Unidos. Como surgiu a internet lá? A internet surgiu de uma maneira dos militares se comunicar. Que eles fizeram? Eles criaram uma rede de computadores para salvar as informações naquela época, né? Quando tinha guerra, em vez de ficar só em um local só, eles criaram essa rede para guardar as informações. Então, não eram todas as pessoas que tinham acesso à internet, era só os militares e os pesquisadores que podiam usar. Aí, a partir da década de 1990, que a gente já usou a internet aqui no Brasil como meio de comunicação. Então, a internet serve para fazer várias coisas, né? Enviar vídeos, fotos, fazer pesquisa, né? Assistir filme, ouvir música. Tudo isso ela nos possibilita. E com isso, você sabia que houve um grande aumento do uso da internet ao longo dos anos, até chegar em 2021 que estamos hoje, né? O tanto de acesso à rede de internet como comunicação vem aumentando ao longo do tempo, né? Então, a internet traz vários benefícios para a gente. Mas antes da internet, veio a televisão. Então, a televisão no século XX, ao longo desse século, foi o principal meio de comunicação. As pessoas não tinham internet para se comunicar, então elas sabiam das informações ou das notícias através da televisão. Então, eles podiam assistir novela, os jornais, né? Podiam assistir filmes, esses programas que a gente gosta, né? De desenho animado. Então, foi através da televisão que a gente começou a ver essa comunicação. E antigamente, a televisão ela era preto e branco e muitas pessoas não tinham acesso à televisão porque não tinham condições, era muito cara na época. Então, eram poucas famílias que tinham a televisão em casa. E quando tinha uma televisão em um local público, as pessoas se reuniam para assistir, né, um jogo de futebol, né, uma novela. Então, elas ficavam juntas para assistir um determinado local, né, quando não tinha televisão em casa. Mas antes da televisão, qual era o meio de comunicação que existia? O rádio. Antes da televisão, o rádio foi o meio de comunicação onde a gente tinha para acessar as informações.
informações, música, até as radionovelas, antigamente chamava de radionovela. A gente usava o rádio para se comunicar. Então o rádio, ele levava através da voz para as casas das pessoas, né? As notícias, um jogo de futebol, tudo isso que era importante. Então as pessoas se comunicavam através do rádio, não é? E como que a gente ia conseguir esses meios de informação? Através da imprensa, né? A imprensa surgiu para circular as informações. Então, durante muito tempo, não tinha esse jornal para circular, então veio a imprensa, que era escritos à mão. Os livros antigamente eram escritos à mão, um por um. E sabe quem era o responsável por isso? Era uma pessoa chamada copista. Então essa pessoa copiava os livros um por um à mão para ser transmitidos, para ser circulado. Então era muita responsabilidade, né, para copiar. Aí com isso teve um inventor a partir do ano de 1450, Johannes Gutenberg. Ele que inventou uma máquina para imprimir livros e jornais, que é essa máquina que vocês podem ver aqui abaixo. Então foi a partir daí que já teve um avanço, né? As pessoas, em vez de copiar um por um à mão, e já podia fazer esse processo, selecionar as letras para que os livros pudessem ser distribuídos. Além dos livros, panfletos, jornais, né, revista, tudo isso podia ser já enviado para as pessoas. Então esses foram alguns meios de comunicação que a gente conheceu hoje. Então vocês façam a leitura novamente sobre o surgimento desses meios de comunicação e as maneiras como nós nos comunicamos para responder às atividades no livro de história. Tchau e até a próxima aula!